Duque pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 9º episódio de Goblin Slayer. Eu espero que gostem, bora pro vídeo! O episódio começa com um grupo de aventureiros lutando contra dois monstros e, bom, aparentemente eles estão ganhando. Uma mulher acerta um dos monstros com uma lança e o derruba, e o outro é derrubado por um homem que parece um samurai. Ele se afasta e depois disso, a mulher lança uma magia e consegue acabar de finalizar o bicho. Vemos eles pegando uma recompensa no andar que eles estão e depois de se atrapalhar um pouco com o mapa, a mulher diz que ainda bem que eles não encontraram nenhum Goblin ainda. Depois disso, vemos o grupo do Goblin Slayer lidrando com um monstro marítimo. A elfa consegue acertar uma flecha nele, mas nem faz coscas no bicho, e o anão dá um grito nela. O Goblin Slayer atira uma lança que fere bastante o bicho, e a sacerdotisa não perde tempo e lança uma magia para tentar atordoar mais ainda o bicho. O largatão consegue meio que abater o bicho, e depois vemos um flashback rápido do grupo do Goblin Slayer, onde eles encontraram dois peixes falantes, e ele pergunta pros bichos se eles são goblins. Os bichos começam a conversar depois de dizer que não são goblins, e descobrimos que esses peixes falantes estão levando a fama de afundar barco de pescadores, e eles dizem que não são os responsáveis por isso, e o real culpado era uma serpente marinha. O Goblin Slayer já larga o foda-se pra eles e diz que se não tem nada a ver com goblins, ele não tá nem aí, e o pessoal fica rindo da reação dele. O flashback acaba e vemos o Goblin Slayer conversando com o largatão sobre o ocorrido. A elfa lança uma flecha que faz um som de apito, e a serpente marítima volta. A sacerdotisa aproveita a oportunidade e lança uma outra magia de luz, e o largatão acerta o bicho de novo com uma lança. O anão pega alguma coisa e joga na serpente e entoa uma magia que aparentemente fez que a serpente sufocasse. A elfa consegue cegar a serpente num ato de sorte, e o Goblin Slayer lança que queria que goblins caíssem tão facilmente quanto esse bicho. E depois disso, o Goblin Slayer vai conversar com a loira da guilda e começa a falar que não eram goblins e que ele não está nem aí pra esse tipo de missão. A loira pergunta se ele poderia descrever qual era o tipo de criatura que ele tinha enfrentado nessa batalha do mar. Bom, ele lança essa descrição aqui. Vemos eles dividindo a recompensa dessa caçada, e o Goblin Slayer diz para eles pegarem o que quiser e que o que sobrasse o pessoal venderia e eles repartiriam entre si. O anão começa a trocar insultos com a elfa como de rotina, e o largatão pega um crânio e explica que era de um dragão guerreiro, e a elfa pega um treco que eu não sei exatamente o que é. A sacerdotisa pega uma concha e o Goblin Slayer fica confuso sobre o que ele deve escolher. E bom, na cena seguinte vemos ele na casa da amiga de infância, e ele diz que tem um presente para ela. Ela fica toda empolgada e ele entrega uma concha do mar que ele tinha pego daquela mesa pra fofinha aqui. Ela fica admirada e agradece o Goblin Slayer pelo presente, e o Goblin Slayer, pra variar, continua nesse gelo como sempre. Mano, tadinha da coitada. E o anime corta pro Goblin Slayer se encontrando com aquela loira da igreja, que é a arcebispa. E bom, ela diz que tem goblins pro Goblin Slayer matar, e aí o cara já se interessa. Ela explica a situação pro Goblin Slayer e mostra que tem goblins aparecendo em vários lugares, inclusive numa rota que ela teria que pegar pra chegar à capital, mas ela não consegue ir pra essa rota por causa dos traumas que ela tem contra goblins. E depois vemos que esses goblins têm algumas tatuagens e estão usando montarias, e a freira diz que a missão do Goblin Slayer é ser o guarda-costas dela, e ela diz que ele é o único cavaleiro em que ela confia. E o Goblin Slayer caga porque ela acabou de falar e vai chamar o pessoal para poder cumprir a missão. Eles saem da cidade depois de se reunirem, e o Goblin Slayer vai falar com a amiga de infância, que fica toda boba conversando com ele. Enquanto isso, vemos a sacerdotisa observando de longe com um pouco de ciúmes estampado no rosto. A arcebispa pergunta o que ele estava fazendo, e a sacerdotisa diz que ele foi conversar com uma conhecida, e depois disso eles seguem sua viagem. Na cena seguinte, vemos que eles fizeram uma parada e a arcebispa vai conversar com o Goblin Slayer no meio da noite. E rapaz, olha que mulherão graúdo da porra, bicho. Eles conversam um pouco e ela fica fazendo berrinha perto dele. Ela começa a tremer de medo ao lembrar dos goblins, e eles conversam mais um pouco sobre seus traumas e, bom, os trauminhas, né, ocorridos com goblins. A sacerdotisa acorda e vê a ceninha toda do arcebispo com o Goblin Slayer e pergunta o que tá pegando. Ele fala que ela apenas perdeu o sono, e ela fala pra ele não tratar ela como uma criança e mesmo na mesma cena fazer esse biquinho aqui. Enfim, o Goblin Slayer percebe algo e a sacerdotisa também. Ela vai e acorda o pessoal com um som que eles combinaram antes, para não alertar os goblins. O Goblin Slayer pega a arcebispa pelo braço e coloca ela na carruagem. Ela fica com mais cagaça ainda da situação toda e começa a orar dentro da carruagem para que o Goblin Slayer consiga matar todos os goblins. O grupo do Goblin Slayer se posiciona pro combate, e o primeiro goblin ataca na sua montaria, e vemos que ele tem uma tatuagem que parece ser uma mão nas suas costas. Depois disso, mais goblins aparecem e o
grupo do Goblin Slayer começa a revidar e matar um por um. O Largatão fala que prefere assumir a ofensiva e vai pro meio da floresta. E bom, ele diz que eles vão fazer uma bigorna e a elfa e a sacerdotisa dão uma corada do nada, que ele fica meio sem entender, bicho. O anão toma a dianteira e a sacerdotisa invoca uma barreira. E vemos aqueles guerreiros esqueletos do Largatão emboscando os goblins. E o plano deles até que dá certo. Eles continuam matando todos os goblins e lobos, e o Goblin Slayer, depois dessa matança toda, começa a dissecar algum dos goblins por algum motivo bizarro que eu sinceramente não saquei. E na cena seguinte, vemos ele chegando à capital, e vemos que o Goblin Slayer tirou o couro de um dos goblins para pedir informações sobre aqueles símbolos que eles estavam carregando nas costas. Eles ficam aguardando na fila da entrada da cidade, e vemos que o motivo para essa fila estar enorme é que o rei tinha se ausentado. E o Goblin Slayer diz que em lugares onde não tem lá, coletores de impostos, o rei vai pessoalmente fazer essa coleta. E ele diz que sabe disso pois era de uma vila agrícola e isso acontecia o tempo todo. Vemos os guardas pedindo a identificação do grupo do Goblin Slayer e o guarda desconfia do Goblin Slayer. E a arcebispo atesta que o que o Goblin Slayer falou sobre ser um aventureiro de rank prata é verdade. O guarda caga nas calças ao ver que ele estava acompanhado pela arcebispa e o Goblin Slayer diz que é a primeira vez dele ali. E bom, a sacerdotisa diz que também é a sua primeira vez ali. E o Goblin Slayer diz que gostaria de ter trago sua irmã ali ao menos uma vez. A sacerdotisa olha com uma carinha pra ele e diz que talvez um dia surja uma oportunidade semelhante. E o episódio se encerra aqui. E bom, após a ending, vemos que o próximo episódio se chamará Aventura na Cidade. E é isso. Bom, pessoal, não tem muito o que comentar. A gente teve goblins pra variar, né? E tivemos umas lutas legais. E aquele samurai que aparece no finalzinho da opening apareceu meio que fora de contexto, mas tá lá, né? E o ponto alto da obra foi a comédia girando em torno da arcebispa fazendo biquinho e birra pro Chad Slayer. E bom, eu acho engraçado essas interações das garotas com o Goblin Slayer. E fora isso, não tivemos nada demais no episódio. Vamos ver o que o anime vai entregar nessa reta final. Eu acho que são 12 ou 13 episódios, correto? Então, vamos ver, né? O que vai ser desse arco final. Se vai terminar com um bom gancho pro pessoal ir pro mangá. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.